Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. Hoje nós temos o nosso quarto episódio e no episódio anterior nós falamos sobre como o Antigo Testamento é relevante para nós cristãos. E nesse eu vou ser um pouquinho mais enfático e a pergunta é: qual a importância do Novo Testamento para nós cristãos? E não se assuste, porque você vai dizer, mas como assim? Se nós somos cristãos, nós temos que acreditar no Novo Testamento. Eu vou dizer sim. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e foi o tema do nosso episódio anterior, nós vimos que ele tem todo um respaldo por ser palavra de Deus, por ter verdades históricas, por ter milagres narrados, por ser considerados por Jesus Cristo, pelos profetas e pelos autores do Novo Testamento como relevantes para nós, por ter que ser aceito pela fé. E aí vem a pergunta: e o Novo Testamento? Ele recebeu o mesmo respaldo? Essa é a pergunta que nós vamos tentar debater a partir de agora. Nós vimos que o próprio Cristo verbalizou a importância fundamental do Antigo Testamento para o amadurecimento e para o desenvolvimento espiritual de nós cristãos. Mas a gente não pode dizer a mesma coisa a respeito do Novo Testamento. Cristo não disse: atentai para as palavras do Novo Testamento, porque ele não estava escrito ainda temporalmente para nós, embora Cristo soubesse que deveria existir. Então, como o Novo Testamento veio a existir depois de Cristo, nós podemos confiar nele como palavra de Deus? Nós podemos dar a devida importância ao Novo Testamento? Algumas questões como essas que nós precisamos resolver. A primeira delas, então, resposta que a gente pode dar a esse questionamento, é que para iniciarmos o debate, eu devo dizer que a relevância do Novo Testamento está baseada no fato de que é o testemunho dos apóstolos. Aqueles que entenderam como Deus estava continuando o seu reino, mesmo depois que Cristo fora tirado da terra, o Espírito Santo desce sobre os homens e esses homens agora se tornam os testemunhas do reino de Deus na terra. Esses são os apóstolos. E esses apóstolos, então, eles dão agora todo o respaldo para que o Antigo Testamento seja relevante para nós cristãos hoje. Paulo, ele que foi o apóstolo que mais cartas escreveu no Novo Testamento, ele tinha a convicção de que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36 e 37, ele vai falar que é Deus, por meio dele, que fala à igreja. Ele está mostrando então que agora a igreja vai exercer o seu papel como comunidade de Cristo na terra. E o que o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escrever é tão relevante quanto o Antigo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo também vai falar que ele tem convicção de o que ele está ensinando e o que ele está dizendo, que é o conteúdo dessa carta, não pertence à sabedoria humana. Ao contrário, é a sabedoria de Deus, é o Evangelho. Ao escrever para os cristãos da cidade de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 2, versículo 13, vai dizer que não está se dirigindo a eles com palavras humanas, mas com palavras divinas. E Paulo também, ele faz um uso agora extremamente interessante, que ele vai fazer uma conexão agora entre Antigo e Novo Testamento, quando ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, o trabalhador merece o seu salário. É interessante, a primeira parte, não amordace o boi enquanto debulha o cereal, Paulo está usando lá do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. E a segunda parte, ele está usando a palavra de Jesus, que é Lucas, capítulo 10, versículo 7. E Paulo, então, agora ele faz uma conexão
ele diz que a Escritura, como se Antigo e Novo Testamento fosse uma coisa só. Paulo é que vai fazer essa conexão. Então, a importância do Novo Testamento é que o próprio apóstolo Paulo entendia que as cartas do Novo Testamento tinham tanta autoridade quanto a Escritura do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro também vai falar isso em sua segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, e no capítulo 3, versículo 2 da mesma carta, ele vai mostrar que ele tem uma convicção de que as palavras dos autores do Antigo Testamento, elas tinham tanta importância quanto os mandamentos de Cristo no Novo Testamento. Ele fala as palavras que os apóstolos ensinaram. Então, Pedro também tinha uma noção muito grande de que Antigo e Novo Testamento se fundiam como palavra de Deus. E aí repousa a autoridade do Novo Testamento e a veracidade dele. No capítulo 3 da mesma carta, segunda epístola de Pedro, ele vai falar o seguinte a respeito dos escritos de Paulo. Ele vai falar assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Paulo está falando que distorcer as palavras escritas por Paulo é a mesma ação de distorcer as palavras das demais escrituras. Ou seja, para Pedro ele tinha convicção de que os escritos paulinos e o Antigo Testamento tinham a mesma importância. Paulo entendia que o Evangelho de Lucas e o Antigo Testamento tinham a mesma importância. Você está vendo como agora os apóstolos eles vão entendendo e compreendendo que o Antigo e o Novo Testamento se fundem como revelação plena e completa de Deus? Então nós devemos dar a devida atenção ao Antigo Testamento e ao mesmo tempo reconhecer o Novo como palavra de Deus. Que existe muitas pessoas que incentivam a igreja: não, mas o Novo Testamento ele não é assim tão importante, porque não, nós temos aqui agora a palavra de apóstolos fazendo uma fusão, dizendo que tudo é a palavra de Deus, e ali repousa a autoridade de Deus no Novo Testamento, tanto quanto no Antigo. Na epístola de Judas, Judas vai falar na sua epístola, nos versículos 17 e 18 da sua epístola, ele vai fazer uma menção a uma previsão feita pelos apóstolos de Cristo, e ele vai citar uma admoestação que está registrada na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Mostrando que o Novo Testamento tem sim extrema força de escritura para a igreja primitiva. Além de Judas, além de Paulo, além de Pedro, nós temos João, que no seu Evangelho, capítulo 21, versículo 24, ele afirma que o seu testemunho é verdadeiro. Então, nesse sentido, João também entendia que o que ele estava escrevendo tinha tanta autoridade quanto o Antigo Testamento. Na primeira carta de João, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, o apóstolo João, ele parece convicto de que a mensagem que ele está escrevendo é recebida do próprio Deus. Não só o Evangelho, como João vai ter convicção de que a sua primeira carta também é recebida, concebida exatamente como Escritura. Essa é a primeira evidência, então. A relevância do Novo Testamento para nós cristãos está em que os apóstolos reconheciam o Novo Testamento com o mesmo poder escriturístico do Antigo Testamento. A segunda evidência dessa relevância do Novo Testamento para nós cristãos agora é o testemunho dos pais da igreja. Porque quando a gente pensa sobre igreja, às vezes a gente corre o risco de achar que a igreja começou ontem, que a nossa igreja talvez foi a primeira igreja cristã que foi fundada. E na verdade ser cristão é herdar uma tradição que é extremamente antiga. Ela tem pelo menos 2000 anos. Depois dos apóstolos surgiram o que nós comumente chamamos então de pais da igreja, que são aquelas pessoas
que tiveram a tarefa de conduzir a igreja cristã primitiva depois da morte dos apóstolos. Porque senão fica assim, mas Deus só se revelava pelos apóstolos, e agora? O que vai acontecer com a igreja? Então surgem esses pais da igreja. Um deles era um homem chamado Clemente, da cidade de Roma, e ele escreveu uma carta aos cristãos mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. E ele disse que Pedro e Paulo foram confirmados na palavra com total garantia da parte do Espírito Santo. E o que Paulo escreveu aos cristãos da igreja de Roma, ou seja, a carta de Romanos, foi sob a inspiração do Espírito Santo. Um outro pai da igreja, Inácio, da cidade de Antioquia, onde Paulo foi um dos presbíteros, Barnabé também, lá pelo ano 107 a 117 depois de Cristo, escreveu uma carta para a igreja de Roma e frisou que as suas cartas não eram como as dos apóstolos, com a seguinte afirmação na carta: não vos entrego mandamentos, como fizeram Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu, porém, não posso ser confirmado dessa forma. Então, Inácio está entendendo que o que Paulo e Pedro escreveram tinham um peso de escritura, mas o que ele estava escrevendo não. Outra pessoa foi um pai da igreja chamado Policarpo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, ali quando João estava em Éfeso. Ele morreu no ano 155 depois de Cristo. E ele escreveu uma carta aos cristãos de Filipos, da cidade de Filipos, onde Paulo também escreveu a carta aos Filipenses. E ele citou que cerca da metade dos livros que compõem o Novo Testamento, e ele referiu que quando ele estava citando esses livros, ele fala que eles eram semelhantes aos profetas do Antigo Testamento. Então, Policarpo reconhecia que as cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que ele usou para escrever e basear a sua carta, tinham tanto peso quanto as Escrituras. Como nós vemos então, o Novo Testamento, ele não foi uma lista de livros escolhida e fechada, decidida para corromper os fiéis, que é o que muitas vezes as pessoas argumentam. Não, o Antigo Testamento ele foi escrito para que os cristãos fossem amarrados a uma mentira muito bem contada. E nós vemos que não. Na verdade, o Novo Testamento e o cristianismo, desde o primeiro século, ele ganhou um enorme número de seguidores, e o cânon, que é a escritura toda, principalmente o Novo Testamento, ele foi ganhando importância dentro da igreja. Não foi um grupo que escolheu, mas foram os cristãos daquela época que tiveram a convicção de que essa era a palavra de Deus. Então, o Novo Testamento, ele não é escolhido aleatoriamente para prender pessoas em um tipo de ignorância espiritual. Muito pelo contrário, ele foi escrito pelos apóstolos e reconhecido por toda a igreja cristã de sua época. Por isso, só o liberalismo e depois a neo-ortodoxia é que vai questionar o Novo Testamento como palavra de Deus, e muitas vezes algumas outras vertentes não cristãs dizendo: não, o Novo Testamento é apenas um conjunto de livros escolhidos aleatoriamente para prender as pessoas dentro de uma religiosidade. E nós vimos aqui que não, foi uma convicção crescente. Então, o último argumento, assim como o Novo Testamento, para que nós possamos receber o Novo Testamento como palavra de Deus, é o elemento fé. A fé nos leva a entender que o Antigo Testamento se funde com o Novo Testamento, e tudo isso então agora passa a ser a revelação especial de Deus, na qual Deus diz que criou o mundo, o ser humano pecou, ele vai trazer o seu Filho, que vai colocar em ordem todas as coisas espirituais. Então é por isso que nós cristãos podemos colocar plena confiança no Antigo e no Novo Testamento também. Esse foi o nosso quarto episódio. Eu espero que você aproveite e espere, em breve teremos o nosso quinto episódio de 15 minutos com a Bíblia.
Muito obrigado.